A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Deus possa abençoar as nossas vidas com grande poder e autoridade da parte do Senhor. Amém? Vamos estar lendo uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de número 21, 23 ao 26. Amém? Vamos estar lendo. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aleluia. Meus irmãos e ouvintes, Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando-lhes uma grande lição acerca da humildade, do ato de servir uns aos outros. Jesus, naquele momento tão sagrado que fora a Santa Ceia, em dado momento se turba em espírito e afirma, dizendo acerca de que, em outras palavras, um daqueles que ali estavam o iria trair. Lembrando que neste momento estavam Jesus e os seus 12 discípulos presentes na ocasião, então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Um de seus discípulos, cujo nome fora João, mas, como denominado no texto, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Simão Pedro fez um sinal a este, para que ele perguntasse a Jesus quem era aquele de quem ele falava. E João, inclinando-se sobre o peito de Jesus, pergunta. E Jesus responde que era aquele a quem ele desse o bocado molhado. Ou seja, era aquele a quem Jesus desse o bocado molhado, em outras palavras. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. João demonstra nesta passagem um exemplo de intimidade gloriosamente interessante e peculiar, isto é, único, meus irmãos e ouvintes. Em decorrência dos 3 anos e meio ministeriais de Jesus, que foram escritos nos Evangelhos, nunca vimos um discípulo que chegou tão perto do coração de Jesus como João, também denominado como apóstolo do amor. João foi o único dos 12 discípulos que, segundo o que a Bíblia nos mostra, esteve até o fim com Jesus. E quando eu digo até o fim, eu estou me referindo à crucificação de Jesus. Foi aquele que teve a capacidade de estar aonde os outros não estiveram, mas também teve o privilégio, dado por Jesus, de ver o que provavelmente os outros não viram, pois Jesus o escolheu para contemplar todo o Apocalipse, isto é, os eventos futuros coligados com a volta de Jesus e o cumprimento da plenitude do seu reino, como também outros detalhes descritos no livro, o último livro da Bíblia. Meus irmãos e ouvintes, João muito provavelmente ouvia os batimentos cardíacos de Jesus, conhecia o som do coração de Jesus em movimento. Era um dos discípulos que mais esteve perto, ainda que depois da ressurreição e assunção de Jesus nos céus, quando se diz respeito à sucessão do ministério missionário deixado por Jesus, não teve tanta notoriedade quanto Paulo, lembrando que Paulo fora um apóstolo que se converteu já há algum tempo depois da ressurreição e assunção nos céus de Jesus. Mas ainda assim, mesmo que João não fora um apóstolo que, ao que tudo indica, fizera tanta missão quanto Paulo, fora escolhido para um propósito maior. E isso é glorioso, pois assim nós entendemos que cada um na presença do Senhor tem uma missão, tem um propósito maior do que ele ou ela possa imaginar. Meus irmãos e ouvintes, Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, após ouvir Jesus dizer que um dentre eles, isto é, os discípulos,
o havia de trair, ou seja, trair a Jesus, Pedro fez sinal a João para que ele perguntasse a Jesus de quem ele falava. Ou seja, Pedro fez sinal a João, que era o discípulo que tinha esta intimidade de ouvir o batimento cardíaco do coração de Jesus, para que João fizesse essa pergunta a Jesus, perguntando de quem, qual era o discípulo que Jesus estava dizendo, que Jesus estava falando, que iria o trair. Entretanto, meus irmãos e ouvintes, se pararmos por um momento para refletirmos acerca da distância de Pedro e Jesus, para ele fazer sinal a João, para assim João fazer aquela pergunta a Jesus, entenderemos que, na verdade, pela decorrência de fatores, isto é, o fato de eles estarem na mesma sala ou ambiente, não faria tanto sentido Pedro fazer sinal a João, para que João perguntasse por Pedro a Jesus quem era o discípulo que Jesus estava dizendo que o havia de trair. Faria mais sentido ele se levantar, ir até Jesus e perguntar ele mesmo, pois, se realmente esse assunto era tão importante para Pedro, por que é que ele não foi ele mesmo e perguntou a Jesus? O que na verdade está acontecendo aqui não é uma questão de distância linear entre Jesus e Pedro, mas uma distância intimista de Pedro e Jesus. Como assim? Pedro viu que à sua frente havia um discípulo mais íntimo do que ele mesmo. Isto é, João estava reclinado no seio de Jesus. Pedro sabia que se João perguntasse, muito provavelmente Jesus responderia. Mas um detalhe que não podemos nos esquecer é justamente o fato de que, ainda que fora Pedro quem havia feito o sinal para João perguntar, Jesus responde a João e não a Pedro. Às vezes nos escribamos na intimidade que outros adquiriram com o Eterno, para tentarmos alcançar respostas para as nossas perguntas. Afinal, já que ele ou ela é mais sensível à voz do Espírito, é melhor eu pedir para ele ou ela falar com Deus por mim, fazer a petição por mim. Só que nos esquecemos de que Deus não precisa de mediadores humanos para desvendar segredos que estão em nossos corações. O único e suficiente mediador celestial entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Agora, Jesus não quer falar conosco unicamente por intermédio dos mensageiros. Quer ouvir a voz de Deus? Faça o seguinte, feche a porta do teu quarto e fale com ele. Pare de se escribar em fatores internos. Tenha a atitude de colocar a boca no pó e experimentar um contato íntimo com o Altíssimo. Um contato entre você e Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículo número 6, Jesus assim diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Olha que tremendo, meus irmãos. Quando nós entramos e fechamos a porta no nosso quarto, quando nós entramos no nosso quarto e falamos com Deus no nosso particular, no nosso oculto, o Senhor atenta para a nossa oração, pois estamos depositando no altar do Senhor, nós diretamente estamos dobrando os nossos joelhos e falando com o Altíssimo. Entretanto, o fato de existir pessoas mais íntimas do que nós, que tenham disponibilidade para orar por nós, às vezes é utilizado somente como um pretexto raso para escondermos a nossa falta de confiança em nosso testemunho diante de Deus, o que muitas vezes pode pesar em nossa mente, no sentido de limitar a nossa busca mais aguçada pela presença do Altíssimo. Às vezes é a nossa ausência de mudança, porque sabemos que existem áreas de nossas vidas que estão em pendência. Ainda que nos apresentemos como fortes e bem preparados, no fundo, nós sabemos que aquela espada que está na bainha influencia negativamente nossa intimidade com Deus. No fundo, nós sabemos que aquela vontade imensa de voltar a pescar, isto é, voltar ao mesmo estado em que estávamos antes de optarmos por seguir a Jesus, aquela vontade que nós ainda alimentamos, sabe, de pescar somente peixes, no fundo nós sabemos que ela influencia negativamente nossa intimidade com Deus. Então, para evitar a fadiga de ter de mudar, nós preferimos simplesmente fazer um leve sinal para o João, que ouve o coração de Jesus, perguntar por nós, orar por nós, ir à igreja por nós, jejuar por nós.
Mas no fim, Jesus dirige a resposta somente a João e não a Pedro. Pedro, você que me ouve neste momento, não se limite. Você, com suas próprias forças, logicamente não consegue, mas a força dele em você, a força do Altíssimo em você, fará uma grande obra em sua vida. Só tenha atitude e você verá o que Deus há de fazer, independentemente da intimidade que já tenham alcançado. Busque você por essa intimidade. Ah, mas eu não tenho força. Se você não tem força, insista ao menos em ter atitude. Se esforce. Não se escribe na mesma muleta dos mesmos argumentos. Deus tem algo além com você. Deus tem algo além daquilo que a nossa visão nos influencia a pensarmos, porque nós olhamos para o João que está com o ouvido reclinado no peito de Jesus e pensamos conosco, ele tem mais intimidade, ele tem mais proximidade. Quem sou eu para perguntar, para ir diretamente em Jesus e perguntar e falar com Jesus? Meus irmãos, eu não estou dizendo que é errado nós pedimos oração, não, pelo contrário, é certo e nós devemos pedir oração, só que precisamos ter a consciência de que eu também preciso orar por mim mesmo. Não é somente sobre pedir oração, eu preciso ter esta atitude, porque senão se torna algo vazio, vago. Eu estou pedindo por algo que eu mesmo não tenho em minhas atitudes demonstrado ao Senhor que eu quero alcançar. Se eu quero a libertação em determinadas áreas da minha vida, não basta somente pedir por oração aos outros, basta também, eu preciso também ter a atitude de, ainda que eu tenha esses vícios ou essas áreas da minha vida que estão em pendência, eu preciso ir até o Senhor e falar com o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor sabe que inicialmente, introdutoriamente, momentaneamente, no momento eu não consigo, Senhor, mas o Senhor pode fazer uma libertação em minha vida de dentro para fora. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos ter essa ciência. Eu preciso ter a atitude de mudança, a atitude de mudar de vida, a atitude de ter uma nova atitude, uma nova vida em Cristo, nascer de novo, querer vivenciar isso da parte de Cristo. Não é me apoiar, não é usar uma muleta, um aio da intimidade que os outros já alcançaram com Deus. Nós precisamos ter a atitude de querermos buscar essa intimidade de Deus para conosco, de querermos, assim como João, termos proximidade. É claro que não são todos que têm a mesma intimidade com Deus, mas nós precisamos buscar essa intimidade com o nosso Pai Celestial. Não podemos nos escribar naquilo que os outros estão construindo, mas precisamos buscar no Senhor a construção e a solidificação de uma vida correta, de uma vida que está inteiramente depositada no altar do Senhor. E isso é tão glorioso que o mesmo João, que permanece na crucificação com Jesus, o mesmo João que na Santa Ceia está reclinado no seio de Jesus, é o João que quando Jesus está na cruz, quando está ocorrendo a crucificação de Jesus, Jesus se vira para sua mãe Maria e fala acerca de que ela era ou seria, em outras palavras, mãe de João, e que João era filho de Maria. O que eu entendo, quando nós temos um espírito diferenciado de permanência, quando nós decidimos permanecer no Senhor, o Senhor confia em nossas mãos aquilo que Ele não confiou nas mãos de mais ninguém. O Senhor confiou nas mãos de João o privilégio de ser como por filho de Maria, e o privilégio nas mãos de Maria de ser como por mãe de João, pois João permaneceu, João quis ficar até o fim, João buscou permanecer até o fim com Jesus Cristo. Sabe o que eu entendo? Nós precisamos buscar no Senhor a solidificação espiritual das nossas vidas. Não nos escribarmos naquilo que os outros estão construindo, naquilo que os outros estão alcançando em Deus por intermédio da busca, mas nos sustentarmos, nos solidificarmos, nos prepararmos, buscarmos a presença do Senhor, pois precisamos estar firmados nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É dele que vem o nosso sustento. Nós precisamos buscar nele e dele, pois ele é o todo
poderoso. Se tão somente nós tivermos esta atitude, nós veremos o que Deus há de fazer em nossas vidas. Se tivermos a mesma atitude que João teve, de permanência, de insistência, se nós alcançarmos esta mesma intimidade com Jesus, nós veremos o que Ele há de fazer em nossas vidas. Jesus estava concedendo nas mãos de João um privilégio imenso, um privilégio grandioso de poder cuidar da mãe de Jesus na posição de filho e Maria cuidar de João na posição de mãe. Isso é algo poderoso. Deus confia coisas grandiosas, mistérios poderosos para aqueles que permanecem e confiam no Senhor. Permaneça, meu querido. A questão não é o quanto você pode fazer no pouco tempo que você tem na presença do Senhor. A questão é se você está solidificado, se você está plantado, enraizado no Senhor. O que conta realmente é a nossa permanência. Porque não adianta nós alcançarmos um nível extraordinário de intimidade se nós não conseguimos sustentar isso. Se de uma hora para outra nós jogarmos tudo para o ar e nós acabarmos caindo no erro, precisamos ser permanentes e enraizados no Senhor, pois assim Ele nos proporcionará o melhor e que possamos ter atitude como João teve. A atitude de buscar o Senhor, a atitude de alcançar a tal intimidade que ele alcançou com o Cristo. Nós precisamos em todo tempo sermos firmes e permanentes na presença do Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para que você venha a ser notificado quando outros conteúdos forem postados neste canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.